Uma produção. Olá, o meu nome é Patrícia César Vicente e este é o podcast que não passa de moda. Sigam este podcast, chateiem-nos, o que quiserem com sugestões, no mínimo quer 5 estrelas no iTunes e Spotify. E subscrevam o podcast, porque isto vai ser com cada episódio que se perderem algum, vocês nunca se vão perdoar. Gostava só de assumir aqui com vocês, Gabrielle Chanel ficou conhecida por Coco Chanel, como muitos sabem. Talvez aqui devesse referir-me a ela como Gabrielle, conforme podemos ler em alguns livros. Mas aqui, ou a trato por Coco ou por Chanel. Já li tanto sobre ela que isto é como se fosse uma prima ou uma tia próxima que tenho para mim. Espero que não se importem. Dona de uma língua afiada, de resposta pronta a disparar para todos os lados, colecionava amigos, mas também tinha facilidade em conseguir bons inimigos. Existem inúmeras curiosidades engraçadas e interessantes, vou partilhar com vocês. Vai dar para rir, porque esta distância tem muita graça. Assim como também vamos perceber que também um gênio não tem de ser dono do melhor dos feitios. E aqui vem o meu amor barra ódio à querida Coco. Ela foi a mulher que tinha 2 sócios que a ajudaram nos seus negócios, os irmãos Wertheimer. Foi graças a eles que o seu perfume virou um clássico. Foi através deles que ela conseguiu rodar o globo no que toca a vendas. E o que é que ela lhes fez? Pois, estão a ver a Segunda Guerra Mundial. Ela denunciou-os aos nazis por eles serem judeus e desta forma ela ficava com todos os lucros do Chanel número 5. Só que eles foram mais espertos e graças a alguns amigos conseguiram safar-se. Mas a verdade é que situações como estas em que Chanel tentava enganar quem um dia a tinha ajudado a chegar ao topo, e para mim sim, esta é a parte horrível da história de Coco Chanel. Chanel tinha também a parte genial, claro. Era persistente, dominadora, resiliente. Era envolta em mistérios que até hoje ninguém sabe ao certo de onde surgiram as suas inspirações para cortes e cores. Muitos alegam que ela roubava a ideia a outros criadores. Diz, por exemplo, quem criou o vestido preto foi Jeanne Lavin, não foi Chanel. Mas o que ficou na história foi que o vestido preto é uma criação Chanel. E se me perguntarem, Patrícia, achas que a Chanel era capaz de roubar ideias assim? Chanel podia ser muito orgulhosa e querer fazer o seu próprio caminho, mas a verdade é que também deu provas de estar disposta a tudo para que o seu nome ficasse na história da moda. Ela era nascida num tempo em que a Europa era regida pela monarquia, atravessou décadas decisivas, passou por 2 guerras mundiais, encerrou as suas lojas, sofreu desgostos que a marcaram profundamente ao ponto de as usar como reviravolta para as suas criações. Imaginem virem de um tempo em que somos pioneiros, vindos de origens humildes, passaram por privações, humilhações. Imaginem chegar ao topo, através da vossa visão, de a imporem a todo o custo. Depois chega a concorrência, chegam os críticos, o avanço do tempo, as revoluções, a sociedade que não para em momento nenhum. Os imitadores, os opositores e a concorrência de outros designers inovadores, que fazem moda no sentido contrário ao da Chanel. E aqui começamos por uma curiosidade engraçada. Vá! O new look de Christian Dior, aquele corte ultra feminino, aquela silhueta estilizada com metros de tecido, que eram ofensivos logo após o período de escassez da Segunda Guerra Mundial, isto data de 1947, e que marca o início dos anos 50 na moda. Foi como um regresso da mulher para dentro de casa, deixando para trás a independência conquistada enquanto mulher, esposa e mãe trabalhadora. Os anos 50 vieram impor aquele padrão de beleza da mulher dona de casa exemplar, linda, perfeita, maravilhosa, toda a hora, a todo momento. Foi esta a visão da Chanel. Não a minha, porque aqui a minha opinião pouco importa. Não estamos cá para isso. Christian Dior acaba assim por revolucionar a moda e em fevereiro de 47 os jornais explodiram com a nova proposta deste criador. As mulheres andavam loucas, ignoraram as calças, saias e sainhas, o que se queria era uma silhueta igual àquela criada por Dior. Chanel teve de trabalhar para chegar ao topo e depois lidar com as outras chegadas ao topo. Teve que levar com o Dior, o Balenciaga, o Berger Givenchy, teve de levar com o Yves Saint Laurent e teve de aguentar, vamos dizer assim, e continuou a criar e manteve-se no topo. E é desta matéria mais resistente que PVC que se fazem ícones como Coco Chanel. Ela não se continha, como eu estava a dizer. Certo dia, num daqueles eventos de alta sociedade,
Estava Christian Dior a gozar da sua melhor fama e cruza-se com Coco Chanel. Era aquele momento de suspense. O que é que eu vou dizer? O que é que ela vai dizer? Vão cumprimentar-se. Ela vai atirar-lhe champanhe à cara, dar-lhe com a 255 na cara, vai escrever com o seu batom encarnado beats na cadeira em que estava sentado o Dior. Como é que ela fez? Nada de mais. Num ambiente de tensão em que todos estavam a olhar, o cavalheiro educado Dior cumprimentou-a e ela disse qualquer coisa como isto. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua brilhante criação. E ele, com aquele ar de quem vai dizer muito obrigada, vindo-se a ser uma honra. Ela logo de seguida remata. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua brilhante criação. Só é pena andar a vestir as mulheres como se elas fossem cadeirões. Foi isto. Dior assinou, foi à vida dele, os dois foram eternizados na moda, como bem sabemos, por estilos e visões diferentes que marcaram tempos, donos do poder de criação que ficou perpetuado. Coco Chanel, nascida em 1883 em Saumur, em França. Gabrielle Bonheur Chanel, filha de Jeanne Devol e Albert Chanel. Dizem que o pai era um vendedor ambulante vigarista que nunca chegou a casar com a mãe de Coco. A mãe de Coco era uma camponesa da aldeia de Coupierre e é lá que Chanel passa parte da sua infância. Em 1889, a mãe de Chanel morre de tuberculose e o pai decide deixar os filhos ao cuidado das freiras de um orfanato religioso em Albadesine. Nesse orfanato, aprende a costurar com as freiras. Aos 23 anos começa a trabalhar num cabaré chamado La Rotonde, conhece Etienne Balsan e tornam-se amantes. Dito assim parece feio, mas eram mais ou menos amigos com benefícios. Acho que era mais ou menos assim que eles eram. Aos 24 anos começa a fazer chapéus para os seus novos amigos, pertenciam à alta sociedade. Aos 25 anos conhece Boy Capel. Segundo dizem, o único homem por quem se apaixonou e foi com tudo. Infelizmente, Boy também precisava de um bom casamento e, como tal, a escolhida não era ela, e sim uma brasenada qualquer da época. No entanto, Coco e Boy continuam o seu romance como se não houvesse terceira pessoa no meio. Aos 27 anos, com a ajuda de Boy Capel, que sempre acreditou nela e a motivou, consegue abrir a sua primeira loja e criar este império milionário chamado Chanel. Quando faz 30 anos, Coco começa então a vender as suas roupas, porque os 3 primeiros anos só vendia chapéus na sua loja. Decide arriscar e ainda com 30 anos abre a sua segunda loja em Deauville, lugar onde a classe alta passava as suas férias de luxo. Era lá que estavam os clientes que Coco queria para a sua maison. Esperta a miúda. Aos 35 anos temos a terceira loja, situada no número 31 da Rue Cambon, em Paris. É nesta loja que é criada e comercializada a primeira 2.55. Coco tinha 36 anos quando morre Arthur Capel, mais conhecido por Boy. Ele morre num acidente de carro. Eu sei que estamos num momento triste da vida dela. Eu sei, lamento por isso, mas Boy, chamavam-lhe Boy. Como é que é, Boy? Sabem, naquele tempo, eles de facto eram um casal já muito à frente. Voltando à mágoa da Chanel. Como é que se resolveu um desgosto de amor para a Coco? A mesma forma que muitos de nós resolvemos nos dias de hoje, que é pôr a cara no trabalho, de manhã à tarde à noite. Cada um faz à sua maneira. Mas sei que muitas pessoas que nos estão a ouvir devem em algum momento fazer isto na sua vida. Aqui isto ficou profundo. Mas para lá do sentimento, já foi, está agora aqui a passar ao pé do meu pé, já foi, podemos continuar. Aos 38 anos lança o famoso, icónico Chanel número 5, nasce e torna-se o perfume. Chanel, acabadinha depois de fazer 40 anos, naquela altura usava-se batom em potinhos, boiõezinhos, que era para colocar o batom com o dedo, era assim. E Chanel sempre, mas sempre à frente, pensou para os seus botões. Isto andar aqui à dedada a pôr batom não é nada prático. Espera aí que nem é tarde nem é cedo que eu vou já aqui arranjar uma solução. Ora, vai pedir para prensar o batom, digamos assim, pede para colocar num tubo semelhante ao que vemos hoje em dia nas lojas e vai à procura de um material decente para fazer o tubo invólucro. E é aí que o tal tubinho é feito em bakelite, que é uma resina sintética muito resistente e duradoura e leva então os 2 Cs de Coco Chanel. Em 1956 é criado o tailleur em tweed de lã. Ora, lá estamos nós a falar de mais um clássico. No entanto, li também que o tailleur terá sido inicialmente criado nos anos 30 e que nunca terá tido impacto e que por essa razão não terá sido reproduzido na altura. Agora, se o tailleur foi criado nos anos 30 e ela adaptou nos anos 50, eu não estava lá. Não fui eu que lhe passei as agulhas e a tesoura. Há quem diga que sim, mas 90% afirmam que foi em 1956 e em todas as exposições mencionam o ano de 1956. Só vos disse isto
Não vão vocês andar aí na loucura à procura de informações só para me virem aqui contrariar amanhã. Hein? O tailleur nos anos 50 vem sim contrariar a estética e a silhueta criada por Dior, que na altura era moda em toda a Europa, como já havíamos aqui falado. Os jornais da época, os críticos em Paris, odiaram o tailleur quando ele saiu. Pois é, em Paris, Chanel foi arrasada pela crítica. Sabem porque é que se tornou um êxito? Porque do outro lado do Atlântico tínhamos as grandes e maravilhosas divas do cinema americano que ficaram loucas com aquilo. E a América era toda sofisticação e glamour. As divas do cinema que viviam os seus anos de ouro atiraram-se aos tailleurs da Maison que nem umas leoas. E a Jacqueline Kennedy, que era fã dos tailleurs da Chanel, já a Chanel dizia que não a podia ver à frente, não é? Coco Chanel nasceu a 19 de agosto de 1883, como já sabemos, e morre a 10 de janeiro de 1971 no seu amado Hotel Ritz, em Paris. Trabalhou até aos seus últimos dias de vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, envolveu-se como militar alemão, ou mais, não sabemos, não vamos aqui a apostas. Após a Segunda Guerra Mundial, as francesas que se envolveram com militares alemães e que suspeitava de espionagem eram totalmente despidas e as tropas francesas levavam-nas de arrasto todas nuas pelos Champs-Élysées, com o intuito de serem veiadas. Coco Chanel, por ser Coco Chanel e devido às suas influências, foi poupada e salva de tal acontecimento. Mas também ela foi vista como a traidora da sua pátria. Reabre mais tarde a sua loja e diz que terá passado por dificuldades financeiras. Aceita ser costume designer e é contratada por uma enorme quantia de dólares. Muda-se para os Estados Unidos, onde foi recebida como uma rainha. Rapidamente se incompatibiliza com algumas divas do cinema. Cumpriu o seu contrato e, no fim, nem eles a queriam mais, nem ela os queria ver mais à frente. A mulher criou as primeiras calças femininas, era dona de um império e defendia o feminismo. Decidiu viver a sua vida de uma maneira que tantas vezes foi incompreendida. Até hoje, à semelhança da Hermès, a Maison Chanel não faz parte de nenhum grupo e permanece como marca independente. Os detentores da marca são os irmãos Alain e Gerhard Wertheimer, que são netos de Pierre Wertheimer. Um dos irmãos que eram os antigos sócios da Coco Chanel, os tais que ela tentou trair. Tanto quanto sabemos, continua no pódio como uma das marcas mais valiosas de França. Coco Chanel viveu à frente do seu tempo, de forma indecente e polémica para uns e sendo uma visionária para outros. E vocês, o que acham de Coco Chanel? No próximo episódio vamos falar sobre quê? Desculpem lá, mas vão ter que ouvir. Vão ter que ouvir. Boa semana, bom fim de semana, umas boas férias, uma boa Páscoa, se for caso disso. É que estas coisas eu não sei. A Páscoa é daquelas coisas que eu não sei, que é indefinida. Agora é num mês, para o ano é noutro mês qualquer, que eu não entendo quem é que anda a fazer essas contas. Vocês aqui no estúdio sabem quem é que anda a fazer essas contas para a Páscoa? É que eu não sei. No ano é em março, depois é abril. Quando a gente vai a ver, está em agosto na praia a comer cabrito. Não, é que eu confundo, e se confundo uma pessoa, eu não gosto destas coisas, eu nem gosto de carne, olha, quer saber? Vou-me embora.